Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje, nesta aula, falaremos o capítulo 21 do canto 11, intitulado O Senhor Krishna explica o caminho védico. Então, o resumo desse capítulo é que há pessoas que não servem para nenhuma das três formas de yoga, que são Karma, Jnana e Bhakti. Elas são hostis ao Senhor Krishna, apegam-se ao gozo dos sentidos e estão sob o domínio das atividades fruitivas que visam a satisfação dos desejos materiais. Então, esse capítulo descreve suas faltas em termos de lugar, tempo, substância e beneficiário das ações. Para aqueles que são perfeitos em conhecimento e devoção ao Senhor, não existem boas qualidades materiais nem faltas. Mas para o candidato que está se esforçando na plataforma de karma para obter a cessação da vida material, a execução de deveres fruitivos regulares e especiais é bom, e deixar de executá-los é mal. Aquilo que neutraliza a reação pecaminosa também é bom para ele. Para alguém, na plataforma de conhecimento no modo da bondade pura, e para alguém na plataforma de devoção, as ações apropriadas são, respectivamente, o cultivo de conhecimento e a prática de serviço devocional, que consiste em ouvir, cantar e assim por diante. Para ambos, tudo o que seja prejudicial às suas ações apropriadas é mal. Mas para as pessoas que não são candidatos ao avanço transcendental, ou que não são almas aperfeiçoadas, que são as que são completamente hostis à vida espiritual e se devotam exclusivamente ao trabalho fruitivo para a satisfação de desejos luxuriosos, há numerosas considerações acerca do que é puro e impuro e do que é auspicioso e inauspicioso. Devem-se fazer tais considerações em termos do próprio corpo, do lugar da atividade, do tempo, dos objetos utilizados, do executante, dos mantras cantados e da atividade particular. Na realidade, virtude e defeito não são absolutos, mas relativos à própria plataforma particular de avanço. Permanecer fixo na espécie de discriminação conveniente ao nível de avanço da pessoa é bom, e tudo mais é mal. Esta é a compreensão básica acerca da virtude e defeito. Mesmo entre objetos pertencentes à mesma categoria, há diferentes considerações de sua pureza ou impureza em relação ao cumprimento dos deveres religiosos, transações mundanas e manutenção da própria vida.
Descrevem-se essas distinções em várias escrituras. A doutrina do Varnashrama codifica preceitos de pureza e impureza. Com respeito ao lugar, a pureza e impureza se distinguem por fatos tais como a presença do veado preto. Em relação ao tempo, existem distinções de pureza e impureza, quer em termos do próprio tempo, quer em termos de sua relação específica com vários objetos. Em relação a substâncias físicas, fazem-se distinções de pureza e impureza em termos de santificação de objetos e de palavras e através de atividades tais como tomar banho, fazer caridade, praticar penitências austeras e lembrar-se do Senhor Supremo. Também existem distinções entre pureza e impureza dos praticantes das ações. Quando a pessoa recebeu o conhecimento sobre os mantras dos lábios do mestre espiritual autêntico, seu mantra é considerado puro e seu trabalho é purificado por ser oferecido à Suprema Personalidade de Deus. Se os 6 fatores, ou seja, lugar, tempo e assim por diante, estão purificados, então existe Dharma, ou virtude, mas do contrário, existe adharma, ou defeito. Em última análise, não existe base substancial em distinções de virtude e defeito, porque elas se transformam segundo o lugar, tempo, beneficiário e etc. A respeito da execução de deveres prescritos para o gozo dos sentidos, a verdadeira intenção de todas as escrituras é subjugar as propensões materialistas. Tal é o verdadeiro princípio da religião que destrói o sofrimento, a confusão e o medo e concede toda boa fortuna. Trabalho executado para o gozo dos sentidos não é de fato benéfico. A descrição de tais benefícios fruitivos oferecidos nos vários Palayshrutis destina-se, na verdade, a ajudar a pessoa a cultivar pouco a pouco um gosto pelo benefício supremo. Mas homens de inteligência inferior consideram os versos floridos e repletos de bênçãos das Escrituras como o verdadeiro propósito dos Vedas. Contudo, aqueles que de fato conhecem a verdade sobre os Vedas jamais sustentam semelhante opinião. As pessoas cujas mentes estão agitadas pelas palavras floridas dos Vedas não sentem nenhuma atração por ouvir tópicos referentes ao Senhor Hari. Deve-se compreender que os Vedas não têm nenhum significado interno à parte da original personalidade de Deus. Os Vedas enfocam exclusivamente a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus. Por ser este mundo material apenas a energia ilusória do Senhor Supremo, é mediante a refutação da existência material que se alcança a desassociação da matéria. Assim, depois de ouvirmos o resumo desse capítulo, que é a explicação do caminho védico, entramos aqui no primeiro verso, onde a Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que abandonam os métodos para me alcançar, que consistem em serviço devocional, filosofia analítica e execução regulada dos deveres prescritos, e em vez disso, impelidos pelos sentidos materiais, cultivam o insignificante gozo dos sentidos, de certo padecem
o contínuo ciclo da existência material. Declara-se que a firmeza na própria posição é a verdadeira piedade, ao passo que desviar-se da posição devida constitui impiedade. Dessa maneira, podem-se determiná-las de modo definitivo. Ó Imaculado Uddhava, a fim de compreender o que é apropriado na vida, deve-se avaliar um dado objeto dentro de sua categoria particular. Assim, ao analisar os princípios religiosos, devem-se considerar a pureza e a impureza. Do mesmo modo, nas atividades ordinárias, deve-se distinguir entre o bem e o mal. E para garantir a sobrevivência física, deve-se reconhecer o que é auspicioso e inauspicioso. Revelei este modo de vida para aqueles que carregam o fardo dos princípios religiosos mundanos. Terra, água, fogo, ar e éter são os 5 elementos básicos que constituem os corpos de todas as almas condicionadas, desde o próprio Senhor Brahma até as criaturas inertes. Esses elementos emanam todos da personalidade de Deus Uno. Meu querido Uddhava, embora todos os corpos materiais se componham dos mesmos 5 elementos e por isso sejam iguais, a literatura védica concebe diferentes nomes e formas em relação a estes corpos para que as entidades vivas possam alcançar sua meta na vida. Ó Santo Uddhava, a fim de restringir as atividades materialistas, estabeleci aquilo que é próprio e impróprio entre todas as coisas materiais, incluindo o tempo, o espaço e todos os objetos físicos. Entre os lugares, aqueles que não têm o antílope malhado, os que são destituídos de devoção aos brahmanas, os que possuem antílopes malhados, mas carecem de homens respeitáveis, províncias como Kikata e lugares onde se negligenciam a limpeza e os ritos purificatórios, onde são preeminentes os comedores de carne ou onde a terra é estéril, são todos considerados terras contaminadas. Considera-se que um tempo específico é puro quando é apropriado, ou em virtude de sua própria natureza, ou devido à obtenção de parafernália conveniente para a execução do próprio dever prescrito. Aquele tempo que impede a execução do dever é considerado impuro. Estabelece-se a pureza ou impureza de um objeto pela aplicação de outro objeto, por palavras, por rituais, pelos efeitos do tempo ou conforme a magnitude relativa. Coisas impuras podem ou não impor reações pecaminosas a alguém, dependendo de sua força ou fraqueza, inteligência, riqueza, localização e condição física. Vários objetos, tais como grãos, utensílios de madeira, coisas feitas de osso, fio, líquidos, objetos derivados do fogo, peles e objetos de terra, são todos purificados pelo tempo, pelo vento, pelo fogo, pela terra e pela água, separada ou combinadamente. Considera-se que um agente purificador específico é apropriado quando sua aplicação remove o mau cheiro
ou cobertura suja de algum objeto contaminado e faz com que ele retome sua natureza original. Pode-se purificar o eu através de banho, caridade, austeridade, idade, força pessoal, rituais purificatórios, deveres prescritos e, sobretudo, por lembrar-se de mim. O Brahmana e outros homens 2 vezes nascidos devem estar devidamente purificados antes de executarem suas atividades específicas. O mantra é purificado quando cantado com conhecimento adequado e o trabalho do indivíduo se purifica quando oferecido a mim. Dessa maneira, mediante a purificação do lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho, a pessoa se torna religiosa e, devido à negligência desses 6 métodos, considera-se que ela é irreligiosa. Às vezes, a piedade torna-se pecado e, às vezes, o que em geral é pecado, segundo os preceitos védicos, torna-se piedade. Semelhantes regras especiais de fato erradicam a distinção nítida entre piedade e pecado. As mesmas atividades que degradariam alguém elevado não causam a queda daqueles que já estão caídos. De fato, quem está deitado no chão não pode cair mais. A associação material, que é ditada pela própria natureza do ser, é considerada uma boa qualidade. Por se restringir de determinada atividade pecaminosa ou materialista, o indivíduo se livra do cativeiro resultante desse ato. Semelhante renúncia é a base da vida religiosa e auspiciosa para os seres humanos, e afasta todo o sofrimento, ilusão e medo. Quem aceita os objetos materiais dos sentidos como desejáveis, na certa se apega a eles. Deste apego surge a luxúria, e esta luxúria cria a desavença entre os homens. Da desavença nasce a ira intolerável, seguida pela escuridão da ignorância. Esta ignorância domina rapidamente a ampla inteligência do homem. Ó Santo Uddhava, considera-se que alguém privado de verdadeira inteligência perdeu tudo. Desviado do verdadeiro objetivo de sua vida, ele se torna inerte, tal qual um cadáver. Em virtude da absorção no gozo dos sentidos, a pessoa não consegue reconhecer a si nem aos outros. Vivendo inutilmente em ignorância, tal qual uma árvore, ela apenas respira como um fole. Aquelas afirmações das Escrituras que prometem recompensas fruitivas não prescrevem o bem último para os homens, mas são meras seduções para levar à execução de deveres religiosos benéficos. Elas são exatamente como promessas de doce feitas para induzir uma criança a tomar o remédio benéfico. Pelo simples fato de nascer neste mundo, os seres humanos ficam apegados dentro de suas mentes ao gozo pessoal dos sentidos, à longa duração da vida, às atividades sensoriais, à força física, à potência sexual, a amigos e família. Suas mentes absorvem-se desse modo naquilo que derrota seu verdadeiro interesse próprio.
Aqueles que ignoram o verdadeiro interesse próprio divagam no caminho da existência material, dirigindo-se aos poucos para a escuridão, porque os Vedas os encorajariam ainda mais a desfrutar o gozo dos sentidos, se eles, embora tolos, observam com submissão os preceitos védicos. Homens com inteligência pervertida não compreendem este verdadeiro propósito do conhecimento védico e, em vez disso, propagam como a mais elevada verdade védica as afirmações floridas dos Vedas, que prometem recompensas materiais. Aqueles que têm verdadeiro conhecimento a respeito dos Vedas nunca falam dessa maneira. Aqueles que estão cheios de luxúria, avareza e cobiça confundem meras flores com o verdadeiro fruto da vida. Perplexos devido ao resplendor do fogo e sufocados por sua fumaça, eles não conseguem reconhecer sua própria identidade verdadeira. Meu querido Uddhava, pessoas que se dedicam ao gozo dos sentidos, obtido por se reverenciar os rituais védicos, não podem compreender que eu estou situado nos corações de todos e que o universo inteiro não é diferente de mim e emana de mim. De fato, eles são como pessoas cujos olhos estão cobertos pela neblina. Os adeptos do gozo dos sentidos não podem compreender a conclusão confidencial do conhecimento védico de acordo com a minha explicação. Obtendo prazer com a violência, eles, em sacrifícios, matam cruelmente animais inocentes em busca do próprio gozo dos sentidos e assim adoram semideuses, antepassados e líderes entre as criaturas fantasmais. Contudo, dentro do processo de sacrifício védico, jamais se estimula semelhante paixão pela violência. Assim como um negociante tolo perde sua verdadeira riqueza em especulação financeira inútil, homens tolos perdem tudo o que é de verdadeiro valor na vida e, em vez disso, buscam a promoção ao céu material, a qual, embora seja agradável de se ouvir falar, é de fato irreal como um sonho. Esses homens confundidos imaginam em seus corações que conseguirão todas as bênçãos materiais. Homens estabelecidos em paixão, bondade e ignorância materiais adoram semideuses e outras deidades específicas, encabeçados por Indra, que manifestam os mesmos modos de paixão, bondade ou ignorância. Eles não conseguem, contudo, adorar-me de modo correto. Os adoradores de semideuses pensam: adoremos os semideuses nesta vida e, mediante nossos sacrifícios, iremos para o céu e lá desfrutaremos. Quando esse prazer terminar, voltaremos a este mundo e nasceremos como ilustres pais de família em famílias aristocráticas. Assim, sendo excessivamente orgulhosa e gananciosa, a mente desses adoradores fica confundida pelas palavras floridas dos Vedas. Eles não têm atração por assuntos relacionados a mim, o Senhor Supremo. Os Vedas, divididos em 3 seções, em última análise, revelam a entidade viva como alma espiritual pura.
Os videntes e mantras védicos, contudo, tratam desse tema em termos esotéricos. E eu também fico satisfeito com tais descrições confidenciais. O som transcendental dos Vedas é muito difícil de compreender e se manifesta em diferentes níveis dentro do prana, sentidos e mente. Este som védico é ilimitado, muito profundo e insondável, tal qual o oceano. Como a ilimitada, imutável e onipotente personalidade de Deus, que reside dentro de todos os seres vivos, eu mesmo estabeleço a vibração sonora védica sob a forma do Omkara, dentro de todas as entidades vivas. Ela é assim percebida de maneira sutil, tal como um único fio de fibra num caule de lótus. Assim como a aranha gera de seu coração a teia e a emite através da boca, a suprema personalidade de Deus manifesta-se como o reverberante ar vital primordial, que consiste em todos os metros védicos sagrados e é pleno de prazer transcendental. Desse modo, o Senhor, do céu etéreo de seu coração, cria o grande e ilimitado som védico por meio de sua mente, que concede diversificados sons tais como os spashas. O som védico ramifica-se em milhares de direções, adornado com as diferentes letras expandidas da sílaba Om, as consoantes, as vocais, as sibilantes e as semivogais. O Veda é então elaborado por muitas variedades verbais, expressas em diferentes metros, cada um tendo 4 sílabas a mais que o anterior. Por fim, o Senhor volta a retrair sua manifestação do som védico para dentro de si próprio. Os metros védicos são o Gayatri, o Sniki, Anastupi, Brihati, Pankiti, Tristupi, Jagati, Atichanda, Atiasti, Atijagati e Ativirati. No mundo inteiro, ninguém, senão eu, compreende de fato o propósito confidencial do conhecimento védico. Logo, as pessoas não sabem o que o Veda de fato prescreve nas normas ritualísticas do Karma Kanda, nem que objeto é, na verdade, indicado nas fórmulas de adoração encontradas no Upashana Kanda, nem aquilo que se discute com muita perícia através de várias hipóteses na seção Jnana Kanda do Veda. Eu sou o sacrifício ritualístico prescrito nos Vedas e sou a deidade adorável. Eu é que sou apresentado como as várias hipóteses filosóficas e sou apenas eu que então sou refutado pela análise filosófica. Desse modo, a vibração sonora transcendental estabelece a mim como o significado essencial de todo o conhecimento védico. Os Vedas, através de uma análise muito bem elaborada de que toda a dualidade material não passa de minha potência ilusória, acabam negando por completo essa dualidade e alcançam sua própria satisfação. Aqui, nesse último verso do capítulo 21, a explicação do caminho védico, temos um significado que o Senhor declarou no verso anterior
que só ele conhece o propósito último dos Vedas. E agora o Senhor revela que só ele é o fundamento e propósito últimos de todo o conhecimento védico. A seção Karmakanda dos Vedas prescreve sacrifícios ritualísticos que outorgam a promoção aos céus. E esses sacrifícios são o próprio Senhor. De igual maneira, a seção Upashanakanda dos Vedas designa diferentes semideuses como objetos de adoração ritualística, e essas deidades não são diferentes do próprio Senhor, pois são expansões do corpo do Senhor. E na seção Gyanakanda dos Vedas apresentam-se e refutam-se diferentes métodos de análise filosófica, e que semelhante conhecimento que analisa a potência do Senhor Supremo não é diferente dele. Em última análise, o Senhor Krishna é tudo, porque tudo é parte integrante das multipotências do Senhor. Embora incitem os homens absortos na dualidade material a aceitar o estilo de vida védica, oferecendo-lhes desejáveis recompensas materiais, os Vedas acabam refutando toda a dualidade material, levando-os ao nível de consciência de Deus, no qual não há nada diferente do Senhor Supremo. Dentro da literatura védica, há vários preceitos que afirmam que, numa fase específica da vida, devem-se abandonar os rituais fruitivos e trilhar o caminho do conhecimento. De modo semelhante, outros preceitos declaram que a alma autorrealizada deve abandonar o caminho do conhecimento especulativo e aceitar diretamente o abrigo da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Porém, em parte alguma existe um preceito que aconselhe alguém a abandonar o serviço amoroso ao Senhor, porque esta é a posição constitucional eterna de toda entidade viva. Nos Vedas apresentam-se e rejeitam-se diferentes teses filosóficas, já que quem está progredindo deve abandonar cada fase anterior no avanço do conhecimento. Por exemplo, nos Vedas se ensina que quem é viciado em gozo sexual deve aceitar o casamento religioso e desfrutar o prazer sexual com a esposa. Todavia, deve abandonar semelhante conhecimento ritualístico quem alcança a fase de desapego, onde se recomenda a aceitação da ordem de vida renunciada. Nessa fase da vida, proíbe-se de ver ou falar com mulheres. Quando, porém, a pessoa alcança a perfeição da consciência de Krishna, na qual o Senhor se manifesta em toda a parte, ela pode ocupar todas as entidades vivas, inclusive mulheres, no serviço amoroso ao Senhor, sem perigo de queda espiritual. Dessa forma, a literatura védica apresenta e refuta diferentes preceitos baseados nas fases progressivas da visão espiritual. Como todos esses preceitos e processos destinam-se, afinal, à obtenção da consciência de Krishna, o serviço amoroso ao Senhor, eles não são diferentes do próprio Senhor Krishna. A alma condicionada, portanto, não deve parar prematuramente sua marcha progressiva rumo ao lar, rumo ao Supremo, e tal qual um tolo confundir uma etapa intermediária ou preliminar de avanço com a verdadeira meta da vida. Todos devem compreender que a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, é a fonte, manutenção e lugar de repouso de tudo, e que toda entidade viva
é servo eterno do Senhor. Dessa maneira, deve-se progredir, né, prosseguir sempre no caminho védico, de volta ao lar, de volta ao Supremo, para lograr uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Então, assim ficamos, né, entendendo essa explicação do caminho védico para determinados tipos de pessoas e que algumas coisas, né, dentro, né, do que Krishna fala é bom ou mal, dependendo da consciência onde a pessoa está. Então aqui também se declara, né, que o conhecimento védico, que é dividido em 3 seções, ele se destina às diversas mentalidades das pessoas, mas Krishna explica aqui que é como se fosse doces, né, para atrair a pessoa para obter recompensas assim, materiais ou celestiais ou liberação. Porém, ele diz que tudo isso, no final, né, se destina a fazer a pessoa a se desapegar do mundo material e se aproximar de seus pés de lótus. Porque ele explica que todo o conhecimento, né, todo verbo, todas as palavras, todos os mantras, tudo isso aí é originado dele, né? E representa ele, e é a energia dele. Então Krishna manifesta todas as condições possíveis, né, espirituais, psicológicas, emocionais, né, desejos, sofrimento, alegrias, tudo para a gente um dia chegar a esse ponto de devoção pura, entendendo que ele é tudo, e aí vai se consagrar a nossa vitória espiritual nesse mundo material. Então cada um está caminhando num determinado ritmo, né, seguindo certos deveres de acordo com a sua consciência específica nessa prisão do mundo material. Até que ela vai chegar a um ponto, né, dentro dessas informações védicas que Krishna dá para cada classe específica de pessoa, até o momento em que ela se purifica completamente, né, se rende a Deus e transcende a tudo aquilo, né, que são, né, os atrativos védicos para entendermos quem é Deus. E aí nos tornamos, né, uma alma qualificada para explicar, né, cada seção dos Vedas, né, Karma Kanda, né, Upashana Kanda e Jnana Kanda, para as pessoas que ainda, né, estão caminhando assim, em níveis inferiores do caminho espiritual. Né? E também aqui essa escritura fala em relação às pessoas que são ateístas, que não têm interesse nenhum em Deus, essas pessoas que só têm interesses materiais. Então Krishna diz que se adorar assim, certos semideuses, nessa seção Upashana Kanda, as pessoas vão atrair riquezas em sua vida. Né? Então isso aí atrai os materialistas, os ateístas, e vai purificando de alguma forma, né, a mente deles, né, os desejos, e de vida em vida a alma vai progredindo até que ela adota o serviço devocional puro a Krishna e se liberta dessa escola material terra, né, porque estamos aqui exatamente para aprender, né, como voltar a Deus. Então o Srimad Bhagavatam é o livro assim, de ouro, né? É o fruto maduro de todo o conhecimento védico. Como vocês estão ouvindo aqui nos diversos capítulos que estamos falando, há muita informação e tudo relacionado a Krishna. Né? O Bhagavatam, ele é completamente, cada verso está associado com a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, muita luz no coração de vocês. Todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Haribo!